Então vejamos, o que eu consegui levantar dessa história, e é claro que pode ter um equívoco ou outro, porque eu procurei fazer a coisa com zelo, mas evidentemente fatos são complexos, sobretudo fatos dessa natureza. O que eu levantei? O senhor Valdir Silva Salvador de Oliveira, conhecido como Juninho, foi prefeito de Itabirito de 89 a 92. Depois, essas contas dele foram rejeitadas. Em 1995, as contas dele como prefeito foram rejeitadas. Primeiro pelo Tribunal de Contas do Estado. Esse tribunal que fica ali na Raja Gabalha e que tem entre as suas atribuições analisar contas. Só que, como eu costumo repetir, e a frase não é minha, é de um ex-conselheiro de lá, o Ciro Costa, parece o tribunal do faz de conta, e não o Tribunal de Contas. Por quê? Ele avalia e ninguém dá a menor peteca porque ele avalia. Nesse caso, a Câmara Municipal de Itabirito ratificou a decisão do tribunal, rejeitando, portanto, as contas do senhor Juninho no período de 89 a 92. Muito bem. Em 2004, ganha a eleição de novo o senhor Juninho, que em 2005, já no poder, determina lá, ou pede, ou suplica, o certo é que a Câmara Municipal de Itabirito, no ano de 2007, resolve tornar nula aquela decisão da Câmara anterior, a decisão lá de trás, e, portanto, anulando também a decisão do Tribunal de Contas do Estado, e dizendo, numa canetada só, está tudo certo com as contas. A senhora está compreendendo? O senhor está entendendo isso? O prefeito administrou, cumprindo o ritual da administração pública no Brasil, suas contas vieram para o Tribunal de Contas do Estado aqui. Aquele que tem um prédio suntuoso na Rádio Gabarito que paga uma fortuna e que para você chegar a conselheiro tem que ser ou amigo do governador ou ex-deputado. O tribunal rejeitou as contas. A Câmara Municipal de Itabirito avaliou aquelas contas, isso lá em 95, gente, e disse realmente as contas têm que ser rejeitadas. Quando você rejeita as contas de um administrador público, o mínimo que tem que acontecer com ele é que ele tem que se tornar inelegível. Mas sabe-se lá por quê? O senhor Juninho conseguiu ganhar a eleição de novo. E depois, já na condição de prefeito, conseguiu sensibilizar, digamos assim, a Câmara Municipal, que anulou aquela decisão passada de 95. Isso já agora em 2007. Quando foi no ano passado, 2008, que o senhor Juninho pediu o registro de sua candidatura para tentar a reeleição, é claro que a oposição estrelou. E a coligação denominada Itabirito Melhor para Todos ponderou junto à Justiça Eleitoral que o senhor Juninho não podia ser candidato porque tiveram as contas rejeitadas lá atrás. O assunto veio bater no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Belo Horizonte, que concordou. Não pode. Mas como sempre acontece com nossos políticos, sejam eles maiores ou menores, há sempre um recurso. O pobre do derrama, o político tem sempre um jeito de recorrer. Houve um recurso, e enquanto se discute o recurso, o Júnior foi candidato, e mais que candidato, obteve 47% dos votos, o equivalente a 50,5%, tirando os nulos e brancos. Ou seja, foi o primeiro colocado nas eleições. Eu quero abrir um parênteses, para dizer que eu não moro em Itabirito e não tenho que dar lição nenhuma de moral no povo de Itabirito. Quem sou eu? Mas eu quero manifestar a minha tristeza, não apenas em relação à população de Itabirito, mas do Brasil como um todo. Porque todo mundo cobrava quando Pelé falou que o brasileiro não sabe votar. Mas o dia a dia mostra o quanto Pelé estava certo. Porque se você tem um prefeito envolvido num processo desse, ainda que ele seja inocente, o mínimo que você tem que fazer é não voltar com o cidadão desse pro cargo. E a maioria lá voltou com ele pro cargo. Bom, só que isso foi no dia 5 de outubro. E no dia 22 saiu a decisão do TSE. Olha onde também foi parar. Foi parar no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde o TSE corroborou a decisão do nosso TRE e disse: esse moço não pode assumir. Aquela anulação das contas rejeitadas é algo que não se pode admitir à luz do direito. O que deveria acontecer então? O juiz eleitoral, o juiz de direito lá de Itabirito, deveria proclamar a eleição do segundo colocado, que segundo me disseram, o senhor Manuel da Mota.
Só que o juiz de lá não fez isso, alegando que tem uma dúvida lá no TSE em Brasília. Parece que o cidadão teria que ter 50% dos votos numa decisão do TSE, em outra teria que ter 50% dos votos válidos. O TSE lá em Brasília também é duro a gente aguentar. Quem disse isso não sou eu não, que eu não sou doido de peitar o TSE. Foi o seu ministro Joaquim Barbosa, aquele ministro negro do Supremo Tribunal Federal, aquele ministro fantástico, estava participando do julgamento no outro dia de 2 governadores, o da Paraíba e o outro lá do Maranhão, e o cara na última hora assim, vista, falou, mas ministro, tem 2 anos que esse processo aqui para de caçar o governador, o senhor quer vista? Agora ele falou, quero. Ele ajeitou, o ministro Joaquim Barbosa ajeitou a cadeira e falou assim não dá. E eu também acho isso. Então, o nosso TSE não decidiu isso lá. O certo é que o Manuel não tomou posse. Agora, meus amigos da Rádio Itatiaia, o que eu vou falar aqui não significa acusação de irregularidade ou de injuricidade. Eu não sou doido de falar isso aqui. Mas é difícil para nós que somos cidadãos mortais entender isso aqui. No meio dessa confusão toda, o senhor Juninho, o Valdir Silva Salvador de Oliveira, conseguiu eleger o irmão dele e fazer do irmão dele presidente da Câmara. Ora, como o senhor Valdir não pôde tomar posse, Juninho, e como o segundo colocado também não tomou, quem assumiu a prefeitura? O presidente da Câmara, Alex Salvador. E ele é irmão de quem? Do Juninho Salvador. E sabe quem que ele nomeou para secretário de planejamento? Para pedir empréstimo, gerir as contas, tudo? O prefeito, irmão dele. Eu cuspo a mesa toda aqui fazendo esse discurso, eu cuspi a mesa toda do computador, eu fico doido. Ô gente, o cidadão está impedido de assumir a prefeitura porque teve as contas tornadas rejeitadas. Mas ele vira secretário de planejamento. Primeiro que eu não sei se pode nomear um cidadão desse cargo público, claro que não. Mas vira secretário de planejamento, e eu imagino que lá em qualquer lugar do mundo é a secretaria mais importante para contratar, demitir, planejar. Eu viro o cabeçote, gente boa. Agora, sabe o que foi que me animou a estar falando isso tudo aqui hoje? Eu recebi uma cópia de uma gravação. A gravação tem mais de 1 hora. Eu tirei só um trechinho, até porque o som não está nessas coisas. O senhor Valdir Silva Salvador de Oliveira, o Juninho, compareceu na semana passada a uma rádio lá da cidade, que por sinal se chama Rádio Cidade. E daí fez um depoimento lá, e falou 1 hora lá. E ele falou, entre outras coisas, isso que nós vamos ouvir agora. Nós ficamos parecendo uma cidadezinha de jeca esses 90 dias. De jeca. E nós custamos a mudar essa cidade. Nós levantamos o astral, nós botamos o nome também de fora. Quem chega aqui agora fica parecendo terra de louco. Foguete pra cá, foguete pra lá. Coisa infantil, despreparada, imatura. Tá aí um negócio que eu concordo com o prefeito. Cidade de jeca. Aliás, o moço que me mandou esse e-mail, pediu para preservar o nome, falou que lá na cidade todo mundo fala assim, nós é jeca, mas é joia. Aqui, olha para você ver, gente boa. Você pegou um cidadão que teve as contas rejeitadas e o elegeu de novo. Ele aproveitou as merdas da lei e continuou mandando e está falando que é terra de jeca, é de dói. Eu sei que Tele Santana é de Itabirito. Eu dei uma pesquisada hoje rápida no computador e descobri que o desembargador Alírio Cavalieri, um dos mais conceituados, renomados e bons de briga do Rio de Janeiro, é de Itabirito. E que o doutor Zé Antônio Braga, do nosso Tribunal de Justiça, que desembargador, também é. Entre milhões de outras pessoas. Aliás, eu liguei hoje para o deputado Alencar Silveira Ruma, disse que ele está no Rio, que o Alencar só fica pensando agora em América também. Alô, deputado! O Alencar, se não estou enganado, é majoritário em Itabirito. Eu vou perguntar para ele, eu falo assim, ô Jeca, vai tomar uma atitude nessa cidade, não? Ô gente. Não, pensa bem. O cidadão tem as contas reprovadas, a Câmara concorda, 12 anos depois, a outra Câmara disse, não, aqui está tudo nulo. Vale. A Justiça Eleitoral perde o tempo aqui em Brasília, na instância maior, fala que não pode. O cara é candidato. Mas não pode tomar posse. O irmão toma e ele vira secretário e continua mandando. Ele ainda chegou lá no rádio e falou isso aí, ó. Eu não inventei, não, isso tem que estar gravado, olha lá.
Nós ficamos parecendo uma cidadezinha de jeca esses 90 dias, de jeca. E nós custamos a mudar essa cidade. Nós levantamos o astral, nós botamos o nome de fora. Quem chega aqui agora fica parecendo terra de louco, foguete pra cá, foguete pra lá, coisa infantil, despreparada, imatura. É, coisa de louco mesmo. Olha aqui, eu vou pro intervalo. Antes de eu só contar uma coisa aqui. Eu falei no Alencarzinho, lembrei de um negócio. Quem acompanha a Rádio Tatiana? Antes de mudar de assunto, estou encerrando o assunto do Taberito, dizendo eu sou Valdir Silva Salvador de Oliveira, que mais do que um interesse meu, é um dever meu, um direito dele, dar o direito de resposta para ele aqui. Mas que eu estou achando isso tudo fim da picada, estou. E peço também ao nosso egrégio do Tribunal Regional Eleitoral, que se for o caso se manifeste, que eu estou boquiaberto com essa situação de Taberito.